Olá, bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Ninguém perguntou, mas a gente quer falar. Hoje a gente vai falar eu acredito que seja um incômodo muito meu, assim, né, amiga? Na verdade, é um incômodo geral, mas que poucas pessoas falam. Né? Exatamente. Se ainda existe espaço para a vida real na internet. Olha, eu acho que essa pergunta que a gente tem sempre debatido, se incomodado, Amanda absurdamente, né, Amanda? Muito, porque eu acho que aqui vai ser uma troca muito boa, porque você vai poder me dizer do que é ter a obrigação de performar na internet, e eu vou poder dizer, como quem consome esse conteúdo, as minhas percepções do que eu venho sentindo, sabe? Cada vez que eu abro a minha timeline, porque isso me gera um desconforto e pontos de reflexão também, sabe? E eu vou começar falando aqui, eu já quero começar a falar, né, gente? Vocês viram? Ela fala pouco, né? Amandinha, eu que falo muito, gente, eu me sinto zen perto de Amandinha. Pois é, gente, porque assim, é uma coisa que mexe comigo. E eu vou começar falando de uma verdade muito pessoal minha. Eu tenho 40 anos. Ai, maravilhosa. E ainda mentirosa, tá, gente? Que ela já passou um pouquinho. Eu tenho mais de 40 anos, né, gente? Tenho uma vida, graças a Deus, estabilizada financeiramente. Nunca precisei, o meu business nunca precisou estar com a cara na internet. E isso, hoje, eu considero um luxo enorme. Porque sabe o que eu percebo, amiga? Nós que somos mulheres muito perfeccionistas, que gostamos de performance, né? É nosso, é da nossa natureza. Eu já performei tanto na minha vida offline que eu fico me perguntando se eu tivesse que estar performando hoje na internet. Porque hoje eu vejo que não basta você ser só um bom profissional, dependendo da área que você atua. Se você não postou um Reels hoje ainda, você tá defasada. Porque não, se não postou, quem acorda e não postou, você não aconteceu, você não tá nem viva. Eu acho que você nem existe. Exato. Essa é uma dor, só que aí cada vez mais, falo pra quem é real, é esse incômodo, né, existe vida real ali ou é todo mundo um personagem? E é isso que a gente vê muito forte hoje, né? São os personagens que são criados, sempre com muita eficiência, que eu me sinto... Réguas cada vez mais altas, padrão de perfeição cada vez mais inalcançáveis, e eu fico olhando aquilo tudo. Não, eu vou te falar, assim, quando eu olho, porque eu realmente faço muitas reflexões, tenho amigas, graças a Deus pra isso, mas eu me sinto péssima, a grande maioria das vezes, e a frustração, eu me acho atrasada, eu me acho incapaz, quando eu olho as pessoas na internet, eu falo, meu Deus, aonde que eu tô? E isso, de alguma forma, por mais que eu saiba, né, da minha qualificação, por mais que eu saiba dos meus resultados, eu me sinto impotente, eu me sinto burra muitas das vezes, eu me sinto incapaz. Isso, de alguma forma, me gera ansiedade. Isso são esses sentimentos que eu fico, gente, eu sei que não é real, mas quando a gente vê, a gente... E eu te falo, amiga, que deve ser muito real mesmo, porque, como eu disse, eu não preciso estar na internet hoje. E eu brinco que estar aqui é um ato de rebeldia pessoal. Porque quando a gente vem realmente querendo fazer um movimento reverso de trazer verdade, é muito em função disso. Hoje eu abro minha timeline e eu, que não preciso estar performando na internet, quando eu quero postar uma foto banal, de compartilhar ali um momento do meu dia a dia, eu me sinto inadequada, eu acho que não cabe. Eu me pego me criticando, falando assim, não, isso aqui tá muito feio, não posso postar isso. Oi, como assim? Como assim? Da onde que veio essa hipnose coletiva desse perfeccionismo inalcançável e que muitas vezes, pessoas como nós, perfeccionismo, assim, o traço do perfeccionismo não é ruim. Amiga, assim, na verdade, você não precisa de chegar nesse excesso de perfeccionismo que a gente tem, não. Isso é para qualquer pessoa que olha uma timeline, que vai olhar, ela se sente impotente, ela se sente incapaz. E não precisa de ser perfeccionista para sentir essa dor. Não precisa nem ter que performar. Eu tô dizendo eu, que sou uma cidadã do Instagram fechado com sei lá quantos... Gente, isso foi uma grande questão. Porque quando a gente foi falar de fazer o Instagram e nós começamos, a Amanda se debateu, assim, ela chegou nesse ponto de reflexão que era, eu preciso de abrir meu Instagram, eu vou criar, aí ela disse, não, eu vou criar um novo Instagram para as pessoas que forem, né, que assistiram e quiserem me seguir,
E isso foi um motivo de debate real nosso, e foi quando eu falei, amiga, que privilégio que você tem de não precisar mostrar a sua vida pessoal, de não precisar de performar, seu business não depende disso, então seja realmente de verdade, não abra, não faça um outro Instagram. E quando Renata me falou isso, eu me dei conta de quanto isso é um luxo. De quanto você é privilegiada de realmente não precisar hoje performar na internet. Zero. E aí eu me pego, né, nesses momentos banais de postar uma foto qualquer ali para minha rede de amigos, me perguntando se aquilo tá bom o suficiente, e aí me gera reflexão, porque eu fico realmente olhando para isso tudo dentro de um contexto geral, e não tem como eu não linkar isso a essa epidemia louca de saúde mental que a gente tá vivendo, amiga. Porque, assim, a partir do momento... Eu tenho uma teoria só minha, da onde você tirou vozes da minha cabeça. Mas é uma teoria que eu tenho, que é o seguinte: o ser humano, cada vez mais que ele se afasta da própria essência, da própria verdade, não há como não ter sequelas sérias em relação a isso. E quais são essas sequelas? Essa desconexão, ela fatalmente vai te gerar algum processo depressivo, algum processo ansioso. Mas absurdo, a quantidade de pessoas ansiosas. Fala assim, isso é normal, a gente toma remédio pra dormir e remédio pra acordar, né? Pois é, eu acho que o normal é não tomar. O normal é não tomar, vai fazer um esporte, vai conversar com uma amiga, vai debater. Eu, às vezes, me pego, mas não a gente tomo vai nada pra dormir. Mais... Aí a pessoa fala, não é possível. Não é possível. Não, gente, agora eu tô com um problema de sono, mas não é por causa nem de estresse, é por causa da menopausa que tá chegando mesmo. Mas isso é uma realidade. E aí você vê a sensação que eu tenho, tá? É um roteiro generalizado, uma padronização completa, uma perfeição inalcançável. E eu fico assim, gente... Mas precisa disso? Vamos parar onde? Onde é que isso vai parar? E essas pessoas que assumem esses personagens, muitas vezes por necessidade, ou às vezes por validação. Porque tem gente que não precisa. Tá lá por validação, por questões sérias de autoestima também. Mas muitos dos casos são necessidades, né? Muitos dos casos são necessidades profissionais, né? Eu acho que boa parte existe isso. E foi uma coisa que a gente conversou em algum momento das nossas reflexões. Gente, se o barulho estiver muito alto, é porque tá tendo obra aqui do lado. A gente espera que não atrapalhe, tá? Porque mas é vida real. É vida real. Então, a internet hoje, ela é um meio de comunicação super eficiente e, de certa forma, barato. Então, os profissionais, as empresas, é muito mais barato hoje a gente fazer uma mídia, né, e alcançar muito mais pessoas na internet. E não tem como fugir disso. A gente não... que a gente falou, né? Eu falei, quer fugir disso? Vai fazer encarte no jornal, vai fazer panfletagem. Quando eu falei com a Amanda... Porque eu falei pra ela, amiga, por que a pessoa hoje não pode ser sua médica? Por que ela tem que estar no Instagram? Ela nem quer estar no Instagram. Eu tenho amigas assim, cara, que você vê que elas estão chorando pra estar ali. Chorando pra ter que botar a cara ali. Por que elas têm que estar ali? Aí você me diz o seguinte, amiga... Não é fácil estar vivo, não. Não é fácil estar vivo. Mas o que eu quis dizer, nesse sentido, uma médica, ela pode optar... Fala assim, eu tive muita dificuldade no começo de vir... Eu comecei na mídia social, recebendo várias críticas das minhas filhas, né? Que não podia postar prato, porque não podia fazer isso. Então a gente começa com aquele bullying, né? Com aquele bullying dentro de casa. Aí você vai ficando, ai meu Deus, vergonha, não sei o que, enfim... Então, eu fui muito cerceada no começo, né, da minha personalidade, de eu tentando agradar, né, a todos e todo mundo e qualquer um. E, enfim, chega um momento que eu não podia mais. Eu trabalho com varejo, com comércio, então eu preciso de colocar realmente, me expor, né. E pra mim era uma dor. Pra mim é uma dor até hoje, porque assim, me deixa 10 horas olhando um balanço, olhando o número, trancado numa sala, do que trocando roupa, falando na internet das minhas dificuldades. Só que não tem muito pra onde correr. E você me convenceu disso. Porque até então eu achava que era possível correr. Então, assim, possível. Não, é possível. Lá no passado, quando eu comecei no varejo, as mídias sociais não eram tão influentes, assim, ou tão de massa, né? Eu fazia encarte em jornal. Mas tinha jornal naquela época. Você recebe jornal em casa? Eu não recebo mais jornal em casa. Então eu fazia encarte em jornal. Eu cheguei a fazer encarte no jornal na época da Jogê, né, de lingerie. Depois, panfletagem.
Não, hoje não cabe, né? Quase não cabe mais. Eventualmente eu ainda faço alguma coisa mais de evento esportivo, mas muito raro, até porque já é ecologicamente incorreto você fazer uma panfletagem. Aí você vai fazer uma panfletagem, você faz digital. Aquele monte de spam. Aí é outro E você me convenceu, porque definitivamente eu achava que a pessoa tinha opção. E aí agora eu tô começando a concluir que de fato não tem. E é tão louco que quando vem o eu, nessa altura da vida, fazendo esse movimento de vir pra internet voluntariamente, compartilhar coisas sem pretensão nenhuma, me expor sem pretensão nenhuma, por uma verdade minha interna, uma necessidade, uma inquietação, que essa altura da vida não tem mais como conter. Quando eu explico isso para algumas pessoas, elas simplesmente não alcançam, porque elas não conseguem enxergar a possibilidade de alguém fazer esse movimento. De estar offline e vir para online. Mas no geral, estar offline, não precisar estar no online e querer estar no online por uma opção e uma verdade pessoal, um experimento pessoal. Mas né? Porque assim, nosso discurso nesse podcast é isso, né? Assim, total. Sem pretensão, sem tentar, sem querer ser alguém que não somos. Em alguns momentos que a gente debate, você vai falar desse vespeiro? Eu falei, gente, mas eu não tô me propondo a falar. Mas a gente sabe que a gente tem um limite tênue entre respeito e tudo mais, mas estar em mídias sociais hoje, estar na internet, basicamente, para quem não tem essa necessidade no trabalho, gente, é bênção. Isso é glória a Deus. Eu realmente tô me convencendo. Mas falemos das pessoas normais que, na grande maioria, precisam. Você não precisa pra sua vida pessoal, precisa pro seu trabalho. Exato, mas eu acho que é mais a questão do trabalho. A sua empresa tem que estar conectada, sua empresa tem que estar divulgada. E hoje ainda tem um movimento do marketing que é super forte, né? Que os donos têm que colocar a cara, né? Sim, porque a pessoa quer conhecer quem tá por trás daquele business. Meu Deus, quem foi que inventou isso, gente? Quem foi que inventou isso? Eu fico me pegando. Mas, amiga, são as conexões, porque não é quem inventou, são as sensações. Quando a gente tá do outro lado da tela, que a gente olha uma pessoa de verdade falando sobre a empresa dela, não gera muito mais credibilidade. Mas você já pra pessoa que tá na frente da tela, faz parte, ou vai fazer parte do business dela. Em algumas das vezes a pessoa é um personagem e ela tem facilidade pra criar esse personagem. Pois é. Em outras vezes a pessoa sofre. Tô falando, é difícil. Mas aí é que tá. Mas é que tá a minha sensação que é todo mundo personagem. São poucas as que eu olho, assim, principalmente, né, em perfis profissionais, que eu vejo verdade. Parece que tá todo mundo montado no mesmo roteiro, fazendo algo que alguém determinou que é algo que os consumidores esperam. Entende? Que os consumidores compram. Porque existe esse efeito manada que... é uma hipnose coletiva. É uma hipnose coletiva. Então, se hoje o morango do amor tá em alta, cara, gente, o tanto de morango do amor, pelo amor de Deus. Mas é bizarro. E aí eu te aí eu te pergunto, será que existe ainda espaço para quem quer ser de verdade? E eu não tô dizendo que hoje as pessoas são todas de mentira. Eu tô dizendo que o sentimento que eu tenho é que há um roteiro generalizado onde são criados personagens que de alguma forma alguém entendeu que é o que as pessoas querem consumir, que é o que as pessoas querem ver. Personagem de marketing, maravilhoso. Mas existe hoje esse movimento que eu dou graças a Deus que eu já te falei lá no passado, eu no varejo tive muita dificuldade com as influencers, né, com esse movimento de influencers que a gente via que é o business dela, é o trabalho delas ou deles, né, eles são pagos para fazer um roteiro, para falar de um produto. Mas, muitas das vezes, eles fugiram muito disso, assim, ficou muito... Desculpe o termo, mas ficou muito prostituído, né? Então, assim, hoje essa empresa paga para você usar essa blusa, mas no mesmo dia ela já posta a blusa da outra marca e da outra para quem tá pagando, e se é feio, se for um abacaxi na cabeça, a pessoa tá usando também, achando que como ela tá recebendo, ela vai influenciar as pessoas para usar a mesma coisa. E como experiência pessoal, eu falo assim, eu sempre tive muita dificuldade, né, de comprar produtos ou comprar pessoas que vendem porque estão recebendo e porque não são de verdade. E deixei de seguir uma grande influencer nacional, já no passado, muito passado, porque quando eu olhei que ela estava usando uma roupa, eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem alguém que compra isso? Pior que tem, né? Será que ela tá usando isso porque ela realmente...
minimamente deveria ter um bom senso, né? Falar assim, gente, não dá pra me colocar com um padrão de coisa que é completamente diferente da minha realidade. Pelo menos eu não consigo. Sim. Né? E aí vem, mas tem um novo movimento. Tem um movimento agora que tem mudado. Acho que as pessoas que são de verdade, né, as empresas estão percebendo realmente essa dicotomia, né, entre o que você posta e aquilo o que você é. Então tem esse movimento. Então agora no mercado tem se mudado. Então não é mais influencers, é criador de conteúdo. Uhum. Porque são aquelas pessoas que consomem de verdade aquele produto que vão falar bem dele. Então são movimentos que começam pequenos. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Desde que o mundo é mundo, pra mim a verdade é o que conecta. E eu não sei aonde, em que parte que isso se perdeu, entende? Mas também tem aquela coisa, você acha que muito disso também é fruto da escolha de quem consome? Porque se você parar pra pensar, embora eu não tenha ilusão que a gente tem um livre-arbítrio 100% não, mas fonte, né, como diz o outro, um livre-arbítrio 100% consolidado. Não, a gente é manipulado o tempo inteiro. Ainda que você ache que está decidindo, no fundo você não está decidindo nada. Mas você não acha que todo esse movimento também é um pouco fruto das pessoas que estão cada vez mais emburrecidas? Nossa, agora você foi fundo, né? Porque mas acho que as pessoas deixam de fazer amiga. reflexões, né? Exato. Porque é mais fácil eu consumir aquilo que tá todo mundo consumindo. Eu vou falar aí se o morango do amor tá sendo tão postado, eu vou comer porque é maravilhoso. Porque é o hype do momento. E aí eu vou. Todos os hypes eu quero estar, sem saber por quê. E aí esse movimento inclusive, essa bebida também, ela virou um hype, né? Ah, não, aí você não vai falar não, porque eu sou filha de italiano e Aperol é Aperol desde que o mundo é mundo. Minha casa. Mas agora tem o Aperol, o Limoncello Spritz. Ah, não, o Limoncello Spritz eu fui influenciada. Mas eu não amei também não, então eu continuo aqui. Aí, tá vendo? Você experimentou, não amou. Você não foi seguir o hype porque você quis fazer, mas sei no lá, geral, um bumerangue na internet dizendo que você tá on. É isso! É isso! Até que ponto isso não é fomentado pelos próprios consumidores de conteúdo que, na minha opinião, sinceramente, eu tô falando assim de uma maneira geral, as pessoas estão emburrecidas. E emburrecidas porque essa quantidade de informação, essa busca cada vez maior de quem produz conteúdo por captar essa atenção que é cada vez mais diluída. Nossa, e quanto mais tá todo mundo com problema de foco, gente. Por quê? É muita informação. Aí você vê essa chuva de diagnóstico, de TDAH, de não sei o quê, déficit de atenção, é todo mundo chupando vervância, gente. Chupando vervância italina, porque não há atenção que chegue para esse excesso. É muito excesso. E como sair pouca dele? Reflexão. Não, e pouca reflexão. E como sair dele, né? Porque isso também é um exercício que nos tira da zona de conforto. Total. Então, nos momentos de reflexão que a gente tem, eu tô saindo da minha zona de conforto o tempo inteiro, das minhas trocas com a Amandinha. O tempo inteiro. Porque eu penso de uma forma, e aí eu paro pra poder ouvir, né, das reflexões dela, e falo, opa, será que é isso que eu tô pensando? Né? É real, tem sentido. E vice-versa. E vice-versa. Então a gente vai realmente crescendo nessas trocas com pessoas que muitas das vezes têm opiniões diferentes das nossas. E não tentar ter a mesma opinião de todo mundo, ou tentar fazer aquilo que todo mundo faz. É isso que falta. Por que a gente tá, né, de forma geral, embarcando em tudo sem parar? Opa, peraí, faz sentido? Tem a ver com a minha essência, com a minha verdade? Será que eu gosto disso mesmo? Eu tô indo numa coisa que eu nem gosto, né? Eu acho que o X da questão tá aí. E aí, o marketing, que não tá errado, se aproveita disso tudo e é um ciclo. E aí, no fim, a gente tem essa sensação de que está feliz por estar consumindo aquilo que todo mundo está consumindo. Pertencimento. Mas no final, a gente fica cada vez mais ansioso, desconectado mais angustiado da sua verdade. E aí vai ficando um vazio. Ficando vazio. É isso que eu tô falando, tá vendo? Minha teoria tem sentido. Vai dando um vazio, não tem como não dar. O ser humano, quando ele se desconecta da verdade, a alma dele de alguma forma grita, porque gera-se um vazio. Um vazio existencial mesmo. Que é o que a gente tá vivendo aí. E a gente tem alguma sugestão? Porque a gente não quer, na verdade, a gente sempre fala, não quer ensinar nada pra ninguém. Isso aqui a gente tá refletindo e quer abrir aí um triplex na cabeça das pessoas. De vocês que estiverem assistindo, de parar pra refletir, parar pra se posicionar. Também, porque tem gente que não quer e tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada um no seu fluxo, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Mas o meu incômodo é justamente esse. E aí você me fez a pergunta,
Será que a gente consegue reverter? Se tem espaço? Tem espaço? Eu acredito que um pequeno movimento começa. Começa com a reflexão. Será que eu gosto disso? Será que isso faz sentido realmente pra mim? Você Dentro me falou, do que eu você me falou de uma médica, amiga, que estava sofrendo para estar nas redes sociais. Tem alguma forma? Sim, de alguma forma a gente vai ter que trabalhar os nossos incômodos. Sim. E entender que o mercado, ele caminha por um lado, e se eu quero estar dentro do mercado, se eu quero estar bem sucedido. E aí, numa das nossas conversas, ela falou assim, mas a minha amiga é maravilhosa, inteligentíssima, excelente profissional, ela tem que estar na internet pro consultório dela estar cheio? Tem. Tem. Porque talvez a fulaninha lá, e Renata me disse isso e eu não tinha parado pra pensar, porque talvez a fulaninha que nem é tão boa quanto ela, mas tem um puta marketing, construiu um puta personagem, infelizmente, vai ter a agenda muito mais cheia. E essas são as verdades que a gente vive hoje. São as verdades que a gente vive então, hoje. Então, algum profissional, né, eu falo isso muito por mim, assim, das minhas dificuldades, por ter que estar à frente das câmeras, muitas das vezes, que é uma coisa que eu já vivo, né? Falar assim, eu vivo do esporte, então as pessoas já me veem ali, mas ainda falta outras pessoas verem essa verdade de quem... Porque a gente consegue, no meu círculo real, social, são poucas pessoas, né, que nos atingem de verdade, né, no círculo do meu convívio. E a rede social e as mídias, elas acabam que conseguem potencializar, né, essa entrega. Então as pessoas conseguem ver a minha verdade, por exemplo, do meu dia a dia, dos meus treinos e tudo mais, através da internet. Mas eu te falei uma coisa e volto a repetir aqui. O conteúdo que você posta tá muito conectado ao seu estilo de vida. Tá muito conectado ao seu estilo de vida. O meu ponto é quando aquele personagem que a pessoa tá interpretando na internet não tem absolutamente nada a ver com o estilo de vida dela. Entende? É esse o grande drama, assim, que eu vejo nas pessoas que precisam estar fazendo esse movimento. E aí, como é que sai disso? Eu, sinceramente, não sei. Não sei. Talvez criar uma metodologia que conecte mais com a verdade dela e não fazer o que todo mundo tá fazendo. Ou fazer esse ponto de reflexão e parar e olhar. Porque a equipe de marketing disse que ela fazendo assim é muito... É que tá cool, é que vai dar o hype. Talvez ela, fazendo a reflexão, possa encontrar um caminho que conecte mais com o que ela acredita, estando na internet. Eu acho que isso é um bom ponto para quem precisa colocar a cara na rede, mas que não quer ser um personagem. Agora, existem outras pessoas também, a gente está falando de uma outra coisa, que estão lá simplesmente por ego. E tá tudo bem, isso não é uma crítica. Até porque, recentemente, já saiu uma pesquisa que o like tem um efeito dopaminérgico no nosso sistema nervoso, que é como se fosse um orgasmo. Entende, amiga? Então as pessoas estão quanto mais likes, viciadas em like. E aí? Como é que é isso? O que, assim... Esse vício em like também é uma coisa complicada. E é interessante porque a gente se mede muitas vezes pelo like, né? Fala, hoje nós duas estávamos... Olha, a gente não pode entrar nessa de olhar o like e é engraçado, se medir pelo porque like. Estar aqui neste podcast também é um desafio, porque nós somos performáticas por natureza, e se a gente não se controlar e não lembrar todos os dias que isso aqui é just for fun, a gente se perde. E esse Amiga, e a entrega? Como é que... Epa, peraí. Não. Gente, quando a Amanda começa... Esquece. Quando a Amanda começa a me agitar... Amiga, just for fun. Calma. É um exercício. Então, assim, é um exercício que a gente vai ter que fazer e não se perder. Porque no final a gente acaba, né, se desviando, não porque queiramos, mas é natural, né? Não porque a gente queira, realmente, né? Você se perde real. Porque se eu estou aqui porque eu estou cansada de tanta performance excessiva, eu quero fazer um movimento reverso, um grito de revolução pessoal, pra eu me perder... No que eu sou na vida real é muito fácil. E aí não faz sentido. Para aquilo que a gente tá... Não faz sentido. Para aquilo que nós nos propomos no programa. Isso. Para aquilo que a gente se propõe para a vida. É, exatamente. E eu acho que fica, então, essa reflexão, né? Se a gente puder deixar esse momento de reflexão. E se alguém puder trocar com a gente o que acha, se essa é uma percepção só nossa, a gente vai amar ouvir, tá? Porque eu acho que o objetivo que a gente quer aqui mesmo é essa troca real, assim. De saber... que tem alguém ouvindo, nem que seja uma pessoa. Eu vou amar. E eu tô tão agradecida porque no nosso episódio anterior a gente teve tantas trocas massa, né, amiga? Foi uma receptividade muito boa. Muito gente, eu poder falar um pouquinho desse projeto, né, agora no final,
Nossa proposta, por enquanto, somos essas trocas nossas, despretensiosas, pelo fato de termos essa diferença de pensamentos, né? Que eu acho que isso que constrói. Com certeza. Isso que vai construir nossos programas, os nossos episódios. E trazer pra cá o que foi tão benéfico pra gente tá sendo. Está sendo. É muito legal. E a gente tá muito feliz de poder compartilhar quer poder expandir isso, né? Exato, exatamente. E é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês deem os likes. Mas se não quiser dar like também tá tudo bem. A gente só quer promover realmente pontos de reflexão, né? Momentos de olhar mesmo, sair um pouco do automático, acho que a ideia é essa. É isso aí, então espero que vocês tenham curtido. Até o próximo. Cheers.